Aqui, pessoal, sobre essa questão de Web 3.0, a pessoa até colocou lá o site OpenSea, que é onde acontece a negociação da maior parte dos NFTs que nós temos hoje. 90% do volume de NFTs está na rede Ethereum e boa parte disso fica no OpenSea. Então, em termos de market share, isso muda sempre, mas uns 40% do market share, pelo menos, estão nesse site. É um marketplace para negociar NFTs. E o que eu vejo é que hoje o Web 3.0 ainda é muito mais especulação do que a realidade, tá, gente? Então, eu encararia como uma parte especulativa da carteira e não vejo mal na palavra especulação, desde que você saiba que o que você está fazendo é especular. Na verdade, todos nós somos especuladores. Como ninguém conhece o futuro, a gente está especulando sobre o que vai acontecer. Mas certas coisas são muito mais sólidas do que outras. Uma coisa é você comprar ações de Apple especulando que ela vai crescer muito lá na frente. É uma realidade. Outra coisa é você ficar se entupindo de projetos da Web 3.0, que na realidade são só promessas, não fizeram quase nada de concreto, além de vender terrenos virtuais e representações em 3D de qualidade duvidosa. Então, tudo de Web 3.0 eu vejo como um teste. E a melhor maneira de se expor a testes é pegando o dinheiro da pinga e não do leite das crianças. Tá? E uma forma boa de se expor a isso, inclusive, ao invés de ficar comprando uma ou outra coleção de NFTs, a não ser que você veja um benefício por trás, como os Bored Apes, sei lá, a comunidade deles, festas exclusivas, querem comprar um hotel, né? Mas é você se expor às moedas que são mais utilizadas nesse universo da Web 3.0. Então, na minha visão, a melhor maneira de se expor hoje à Web 3.0 é comprar, por exemplo, Ether, que é a moeda da rede Ethereum, que é a rede mais utilizada para as aplicações da Web 3.0. Existem outras, né? Tem Solana, que é mais rápida, mas é mais centralizada. Né? Muita gente fala, dá para fazer tudo que se faz em outras no Bitcoin. Eu não vejo o Bitcoin com essa pegada Web 3.0. Eu acho que ele tem outra finalidade, é mais uma possível reserva de valor, gosto sempre de frisar, porque falta o teste do tempo do Bitcoin. Mas, em todo modo, na minha visão, a melhor maneira de se expor ao Web 3.0 é através dos protocolos que são mais utilizados para as aplicações da Web 3.0. E dentro desses, se for pegar NFT, por exemplo, 90% é na rede Ethereum, então a melhor maneira de se expor de uma maneira global ao NFT é através da criptomoeda da rede Ethereum, que é o Ether. Tá, só porque eu lembrei de uma das séries que eu mais gosto, inclusive o Bruno também, que é Peaky Blinders, e que ensina bastante também. Eu já assisti 2 vezes, inclusive na primeira vez eu não peguei tantas coisas quanto da segunda. É maravilhosa, assistam, também está no Netflix. E aí tem mais uma aqui, que é Empresários Podcasts. Vocês inspiram a gente a criar o nosso podcast de negócios, os Empresários Podcasts. Com esse projeto, captamos 450 para assistência social, R$450. Isso só no primeiro episódio. Qual a dica para crescer mais? Olha, eu vou dar a dica que o Gary Vee, que é uma referência no mundo digital já há bastante tempo, Boa, inclusive é referência em NFTs. O cara ele lançou uma coleção super rápido, captou dinheiro pra caramba, ganhou mais de 60 milhões com isso. O Gary Vee, ele fala, just keep uploading. Ou seja, continue postando. Continue postando. Se você puder postar mais, poste mais. Vocês sabem, eu gosto muito do Sêneca. Muitas das obras do Sêneca chegaram até nossos dias. E o Sêneca, através dele eu conheci filósofos do passado. Demócrito, por exemplo, que era o cara que inventou a concepção de átomo, né? Se eu pegar essa xícara que está na minha mão aqui, cortar em pequenas partes, uma hora eu vou chegar numa parte indivisível. Era essa a ideia de átomo. Bruno, como é que eu faço para ler Demócrito? Você não lê, porque não chegou nada até nossos dias. Platão era um dos caras que se manifestou a favor da queima das obras do Demócrito, porque ele era ateu numa época de vários deuses. Que filho da puta. Pois é. Pois é, ninguém é perfeito, né? Mas o ponto do Sêneca é, por que as cópias das obras dele chegaram até nossos dias? Porque foram feitas muitas. Do Demócrito foram feitas poucas, não chegou até nós. Então a melhor maneira de perpetuar a sua obra através do tempo e do espaço é fazer muitas cópias dela. Quanto mais você postar, maior a chance de que as pessoas te encontrem, te vejam e comentem sobre o podcast de vocês com outras pessoas atraindo público novo. Então, just keep uploading e tente fazer isso da melhor forma com possível. Qualidade, de fato. Bom, essa seria a última, mas eu vou encerrar com uma outra aqui de um superchat. Deixa eu só explicar pra galera como funciona o superchat, que eu acho que algumas pessoas falam, perderam Você vai explicar agora no final do episódio? Sim, vou explicar. Perfeito. Pra próxima. O superchat funciona assim, quanto mais dinheiro você dá, mais dura a sua pergunta. Então, às vezes, a gente não pegou a pergunta ali, porque foi, tipo, R$2, sei lá, se a pessoa colocou só um pouquinho pra aparecer, aí aqui colocou mais, vai ficar lá por mais tempo. É basicamente tem isso. uma de R$100 que tá aqui até agora. É. Tá?
Mas eu vou pegar agora a última pergunta pra gente encerrar esse episódio. Tá bom. Que é a do Giovanni Nunes. É uma pergunta interessante, inclusive, pensando nos acontecimentos que nós teremos no final do ano. Eleições chegando e, infelizmente, estamos com duas opções lamentáveis na liderança. Pensando nas duas opções e no que eles já fizeram no passado, o que esperar do cenário econômico em 2023? Olha, sempre que se fala de eleição, a gente abre aqui um canal extremamente polarizado e o que eu espero é que a polarização aumente ainda mais. Então não é segredo para quem acompanha o meu conteúdo há mais tempo, eu sempre falei que não teria terceira via. Eu não acredito que agora que o Moro, que era um nome mais forte, o Dória, né, que seria provavelmente o herdeiro de parte disso, saíram. Não acho que o Ciro Gomes vai virar uma terceira via, algo crível. E eu enxergo isso pelo seguinte, eu já expliquei, né? A tendência natural do nome mais forte da esquerda, que é o Lula, e o nome forte da direita, que é quem está no poder agora, o presidente Bolsonaro, a tendência é que eles migrem cada vez mais para pautas de centro, porque o cara da esquerda já é Lula, ele não vota no Bolsonaro. O cara da direita já é Bolsonaro, ele não vota no Lula. Muita rejeição entre os dois. Então como é que eles fazem para atrair mais público? É ficando mais de centro. É o Bolsonaro, por exemplo, falando, Petrobras está lucrando demais. Troca o presidente, mas deixa o preço flutuar de mercado normal, porque ele parece ser mais de centro. Né? Vamos botar um auxílio, porque parece ser mais de centro. E o Lula falando, eu não vou, fazer uma coisa contra o mercado. Embora o tempo todo ele tem retórica sobre isso, mas vira e mexe ele vai e apazigua os ânimos e fala, não vai ser bem assim. Então o que eu vejo é os dois caminhando para o centro e o cara do centro ficando exprimido e com cada vez menos público. Porque o cara do centro, o cara da esquerda olha para ele e fala, não é tão de esquerda quanto eu gostaria. O da direita olha também e fala, também é meio morno, não é aquilo que eu espero. E no final também o pessoal já vê pesquisa, por mais que dados possam ser manipuláveis, e pensa, se tal cara for com fulano, não ganha. Então meio que o pessoal vai votar no Lula porque não quer o Bolsonaro e vai votar no Bolsonaro porque não quer o Lula. No final das contas. Então no final eu acho que a gente vai estar reduzido às duas opções. E pensando no cenário de investimento, a gente teve 8 anos de governo Lula, a gente teve 4 anos já de governo Bolsonaro. Então, por mais que você tenha riscos, eu acho que são riscos mapeados. Tá? São riscos mapeados. Então, por exemplo, um risco mapeado me fala que, olha, num cenário onde o governo Lula ganha e faz aquilo que ele está falando que vai fazer, remover teto de gastos, a gente vai ter mais inflação. O Estado vai gastar mais, se a gente vai ter mais inflação. Então, se eu for comprar pré-fixado, é quase nada de pré-fixado e com vencimento em prazo curto. Só que a gente também não sabe se quem vai ganhar é a esquerda ou a direita. Falta bastante tempo para a eleição no final das contas. E muita coisa pode acontecer, tá, gente? Muita coisa pode acontecer. Não estou desejando mal para nenhum dos dois, isso passa longe de coisas que eu faria, não sou esse tipo de pessoa, mas a gente está falando de pessoas na casa dos 70 anos. E de Brasil, E de Brasil, onde na eleição passada teve uma facada e na outra teve uma queda de avião. Nossa. Então quem escreve o roteiro do Brasil é extremamente criativo. Muita coisa pode acontecer até a época da eleição. Eu não me arrisco aqui a falar quem vai ganhar. Não me arrisco a falar isso. Mas independente de quem ganhar, a gente já tem muitas indicações de qual deve ser o caminho a ser trilhado. Então, existe risco? Sempre existe, mas acho que são riscos mapeados que ajudam o investidor que está atento a poder alocar melhor o seu portfólio. E se você não quer depender de Brasil também, e é sempre bom que você não tenha tudo aqui no Brasil, lembre-se sempre de ter parte do seu dinheiro fora do país. Eu prefiro até investir diretamente lá fora, mas indiretamente é mais fácil, já é alguma coisa, e é muito parecido com investir diretamente, é pegar BDR em bolsa, ETF que investe lá fora, não é igual e às vezes pode ficar diferente se o Brasil vai lá e interfere no câmbio, como a Argentina faz, como a Rússia faz também. E o outro ponto é ter parte do seu dinheiro fora do país, como eu disse, e o país fora do seu dinheiro. Bitcoin. Que é, por exemplo, criptomoedas, e dentro dessas tem o Bitcoin e tem o resto. Tá? Até para ser justo, eu tiro o Ether do resto também. Tem Bitcoin, tem o Ether e, na minha opinião, tem os outros testes aí muito modernos, onde muita coisa pode acontecer e vários darão errado. Mas ter uma parte do seu portfólio diretamente fora do Brasil e parte do seu dinheiro em cripto já seria uma proteção adequada, independentemente de quem vai ganhar e do que vai fazer. Agora, para a parte do Brasil, tem que ficar atento. Porque a gente não sabe quem vai ganhar, mas os dois dão amostras daquilo que eles querem fazer. Tá? E isso ajuda você a alocar melhor o seu dinheiro. Seria esse meu ponto. Tá.